Efésios 2, de 1 a 6. A salvação é pela graça. Paulo está escrevendo àqueles irmãos de Éfeso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, por este momento, ó Deus, tão especial, um momento singular para a vida desta igreja, para nossas vidas, ó Deus. Deus de toda graça, dá-nos capacidade de assimilação. Fale aos nossos corações, ó Deus. Nós necessitamos, ó Deus, da ação do teu poder em nosso viver. Glorificado e exaltado seja o Senhor, desde agora e para sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu quero anunciar aqui o tema para a nossa meditação, é a pobreza do homem e as riquezas de Deus. Deus é infinitamente rico. Melquisedeque abençoou Abraão quando eles se encontraram lá. Em Gênesis 14, 19 está o registro desse encontro e desta bênção. E Melquisedeque era sacerdote e rei em Salém. E ele disse: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo, o Deus possuidor do céu e da terra. O Salmo 24, versículo 1, inicia dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 11, versículo 36, disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ezequiel 18:4, Deus fala através do profeta o seguinte: que ele é o grande proprietário, quando ele disse: minhas são todas as almas, tanto a alma do Pai como do Filho. Todas estas almas são minhas. Certa vez ouvi o pastor Josué Nunes de Lima, saudoso servo de Deus. Pastoreou a Igreja Batista no Jardim Brasil por 45 anos. E ele pregou um sermão baseado em Ezequiel 18:4, cujo tema foi o grande proprietário. Falando então sobre as riquezas de Deus. Mas Deus não é rico apenas nestes aspectos já apresentados como Criador, sustentador e governador do universo. Paulo declarou: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Com certeza Paulo trazia em sua mente as palavras de Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, onde o
homem de Deus, disse: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Isto é, amados irmãos, maravilhoso quando nós podemos parar para meditar nas riquezas de Deus. Poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre os textos bíblicos que exaltam as riquezas do Senhor nosso Deus. Mas vamos pensar um pouco agora também sobre a pobreza do homem, né? O homem, após o pecado, ele ficou paupérrimo, ele tornou-se muito pobre, porque ele perdeu os valores eternos, ele perdeu os valores permanentes. Tudo em nossas vidas passou a ser relativo por causa do pecado. Quando o pecado entrou em nossas vidas, em nossos corações. A Bíblia, lá em Gênesis 3, o título do capítulo diz: a queda do homem. E realmente foi uma queda. O homem continuou sendo semelhante a Deus, mas ele caiu, ele perdeu a perfeição. Eu tenho evangelizado usando isto como ilustração e dito às pessoas que Deus continua sendo perfeitamente santo, perfeitamente bom. Ele tem todas as virtudes perfeitas. E em nós é tudo relativo, porque nós amamos quem nos ama. Nós cumprimentamos quem nos cumprimenta. Nós visitamos aquelas pessoas que nos visitam. Nós somos justos com uma pessoa, mas somos injustos com outras pessoas. Por quê? Porque perdemos a perfeição. Mas Deus nos ama profundamente. E Ele humanizou-se e veio viver entre nós, por causa do seu amor. Eu tenho dito também que os homens, nesse desespero, por causa da prática dos seus pecados, eles criaram atalhos para chegar a Deus. O ser humano tem criado atalhos para voltar para Deus. São as religiões. Mas Deus nos deu o caminho. E Jesus Cristo veio viver entre nós e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Os homens criaram filosofias. Uma das filosofias socráticas, o Espiritismo. A reencarnação. Mas Jesus Cristo nunca ensinou sobre esse assunto. Jesus Cristo ensinou sobre ressurreição. Então, os homens criaram e estão criando ainda hoje filosofias. Mas Deus nos deu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Evangelho, eu digo, não é apenas boa notícia de salvação. A Bíblia tem uma definição muito específica para Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você crê em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador? Irmãos, isto faz uma grande diferença.
Sabem, pessoas chegam e dizem assim: este fulano ou esta fulana, ela também crê no Senhor Jesus. Mas nós precisamos ter Jesus em nossas vidas, em nossos corações, como o único e todo suficiente Salvador. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, este estado, esta queda, Paulo considera ela tão forte, que diz que o homem morreu para Deus. A nossa condição é uma condição, a condição do ser humano, estou dizendo assim de uma melhor maneira, né? Porque você já é crente em Jesus Cristo, você espiritualmente já ressuscitou com Cristo. Ah, mas eu ainda não vou passar pela ressurreição. A ressurreição que nós os crentes passaremos será apenas a ressurreição do corpo, porque nossos espíritos já estão com Jesus, estarão com Jesus na eternidade. Então apenas o corpo do crente será ressuscitado. Porque o seu espírito já está com Cristo. Aqueles irmãos queridos com os quais eu convivi, já estão com Jesus. Mas Paulo está dizendo que a condição do mundo sem Jesus é uma condição de pessoas espiritualmente mortas. Estão mortas para Deus. Por isso, certa vez, Jesus Cristo, conversando, um moço disse: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas eu vou primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus Cristo disse: deixai os mortos sepultarem os seus mortos, você vem e segue-me. Deixam essas pessoas que estão mortas na vida espiritual sepultarem seus defuntos, mas você vem e segue-me. Então a condição do ser humano sem Cristo é uma condição muito pobre mesmo, é uma condição que ele está morto. E eu pergunto, o que um morto pode fazer por si mesmo? Você já pensou nisso? O que um morto pode fazer por si mesmo? Por isso Jesus Cristo, ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu te dou direção, eu sou a verdade, eu liberto você da mentira, e eu sou a vida. O que nós mais desejamos é viver. Entendemos que o pecado nos empobreceu, perdemos todos os valores permanentes, nada possuímos que podemos oferecer a Deus em troca da nossa salvação. Nada possuímos. Mirtes Matias, em seu livro, lembro-me do título da poesia, Um Presente para o Menino. Ela compôs esse poema numa época de Natal. Um presente para o menino Jesus. E ela começou a meditar o que ela poderia oferecer de presente ao menino Jesus. E aí ela entendeu que tudo que ela pudesse oferecer ao menino Jesus, ao menino Deus, que se humanizou e veio viver entre nós, era a sua vida. Era o seu coração. Porque a única coisa que eu e você, única coisa que nós temos para dar a Deus, e que Ele pede de nós, é o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Cury, grande escritor, psicanalista,
num de seus livros, ele diz assim: choramos ao nascer, sem conhecer o mundo no qual estamos entrando. Depois partimos em silêncio, sem entender o mundo que deixamos. Choramos ao nascer, sem conhecer o mundo no qual estamos entrando. Depois partimos em silêncio, sem ter entendido, sem entender o mundo que deixamos. Somos seres extremamente limitados e em todos os aspectos da existência. Às vezes nós, os crentes que compomos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, julgamos que estamos na igreja porque possuímos algumas qualidades muito especiais. Deus me escolheu porque eu sou bonito, não é? Deus me escolheu porque eu tenho uma inteligência exacerbada. Deus me escolheu porque eu tenho um certo poder aquisitivo. Então Ele me colocou na sua igreja. Não, não temos nenhum mérito, meus queridos. Nenhum. Deus nos escolheu, sabe por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele escolheu-nos. Jesus Cristo disse: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas às vezes nós alimentamos uma falsa ilusão, além de ser ilusão, ainda falsa. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor. Não. Não somos. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, ele pergunta para a igreja lá no capítulo 4, no versículo 7, o que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você se comporta de uma tal maneira como se não houvesse recebido? Mas os irmãos vão de concordar comigo que nós temos, às vezes, esse ego exacerbado, exagerado, achando que nós estamos na igreja porque somos pessoas especiais. Não, nós nos tornamos especiais para Deus depois que fomos lavados, purificados pelo poder do sangue de Jesus. E Deus está fazendo um povo para si, especial, zeloso de boas obras. A riquíssima misericórdia de Deus manifestou-se em graça. O primeiro texto da Bíblia que fala sobre a graça de Deus está lá em Gênesis 6:8, quando diz assim: e Noé achou graça diante de Deus. E na sequência da leitura bíblica, o apóstolo vai dizer que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Então, é isso, meus queridos, meus amados. A misericórdia de Deus manifestou-se em graça, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça se personalizou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Também em Jesus estão personalizados o amor, a verdade
e todas as virtudes espirituais, as virtudes teologais, a virtude da esperança, da fé e do amor. E as demais virtudes que Deus nos concede após a transformação, após esta vida com Jesus, a virtude da bondade, da justiça, da sinceridade, da honestidade, do otimismo, da coragem, do compromisso, da humildade e da empatia. Você está compromissado com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como é sério ter um compromisso sério com Jesus Cristo. Como é importante ter um pacto com o Senhor Jesus. Não significa ter o nome no livro, no rol de membros da igreja, mas ter o seu nome escrito no livro da vida. Num pacto seríssimo com Jesus Cristo. Dedicar toda a sua vida, todo o seu coração ao senhorio de Jesus Cristo. Amar Jesus. Irmãos, como nós temos sofrido nestes dias. Atualmente, como a igreja de Cristo tem sofrido. Porque as pessoas não estão em busca do Senhor da bênção. Estão em busca das bênçãos do Senhor. E não querem compromisso com o Senhor da bênção. A igreja há de ser triunfante e vitoriosa quando ela for profundamente comprometida com o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Aprendemos que Deus deseja uma igreja comprometida com Ele. Mas como nós temos falhado. Jesus disse que os dias da sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Sodoma e Gomorra. Eles compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, edificavam, plantavam. E aí eu pergunto, há algum pecado nisso? Não é pecado comprar, vender. Não é pecado plantar, colher, edificar, casar-se, dar-se em casamento. Não existe nenhum pecado. Mas nós nos envolvemos de uma tal maneira com estas coisas, com estas práticas. E pessoas estão dizendo que precisariam de um dia de 36 horas para fazer tudo o que elas precisam. E o crente só tem tempo para vir na igreja domingo à noite. Há pessoas que passaram o ano e nunca apareceram em um culto durante a semana. Outros acham que deve extinguir a escola bíblica dominical. Um pastor veio do Rio. E a cultura batista no Rio é bem diferente da nossa aqui em São Paulo. Bem diferente mesmo. O culto da manhã lá no Rio termina meio-dia. Meio-dia e meia. E ele veio então com aquela cultura. E chegou na igreja, aqui no estado de São Paulo, e começou a terminar o culto 11h30. 11h30 ele terminava o culto da manhã. EBD encerrava às 10h30, ele começava o culto e pregava até às 11h30. E, pastor, o senhor precisa pregar menos. 11h30 é muito tarde para a gente ir embora. E ele levou o assunto para a igreja decidir em assembleia. Ele queria que a igreja votasse até 11h30. Sabe que a igreja votou? 10h30 encerra a EBD, vai todo mundo para casa e vamos suprimir o culto. Não tem mais culto. Naquela mesma assembleia ele pediu exoneração.
Certa vez era meia-noite e uma irmã ligou para mim: pastor, eu estou ligando para o irmão agora porque eu estou chegando agora do ensaio do coral, viu? Eu falei: meu Jesus, mas agora? Ela falou: é, pastor, a gente faz o ensaio do coral assim das 10 à meia-noite, porque tem uns irmãos que trabalham. Falei: continue nessa fé. E o coral veio faz muitos anos, né? Mas eu fiquei admirado, porque meia-noite eu já estava dormindo, acordei para atender o telefone. Mas, meus amados, eu quero trazer aqui uma história, ou uma fala do pastor Max Lucado. Ele faz uma pergunta assim: se as bênçãos de Deus em nossas vidas, está falando com os crentes, se resumissem apenas na revelação de suas misericórdias, no sentido espiritual, estaríamos nós satisfeitos? Se Deus dissesse: eu vou atender às suas orações, somente no aspecto espiritual da tua vida. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque nós oramos geralmente assim: Senhor, eu te dou graças por esse dia, pela vida, pela saúde. Agora eu te peço que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor tenha misericórdia do meu filho, da minha filha, que o Senhor abençoe aquele irmão que está enfermo, aquele outro, que o Senhor tenha misericórdia de mim no meu trabalho, que o Senhor me ajude no meu casamento, que o Senhor abençoe porque eu preciso me aposentar, que o Senhor tenha misericórdia de mim para conseguir construir a minha casa, comprar a minha chácara, e eu quero trocar de carro também, tudo até dezembro. Senhor, tenha misericórdia de mim, atende o meu clamor, e eu te peço perdão nos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Aí Max está dizendo assim: se Deus respondesse assim: eu vou abençoar você apenas com a última frase da tua oração, eu vou apenas perdoar os teus pecados, você estaria satisfeito? Eu estaria satisfeito? Irmãos, nós estaríamos satisfeitos se Deus dissesse: eu vou apenas perdoar os teus pecados. Irmãos, pois é isto que nós mais necessitamos. É isto que eu mais preciso. Certa vez ouvi e vi uma entrevista, uma apresentadora entrevistando um cantor famoso do nosso país, riquíssimo, e aquela apresentadora, disse àquele cantor: se você tivesse um encontro com Deus, o que você pediria a Ele? E ele disse: eu tenho tudo o que eu desejo. Tudo. Mas uma coisa que eu pediria para Deus: Deus, perdoe os meus pecados. Como nós somos pobres. Às vezes, tendo tudo, somos pobres. Espiritualmente. Paupérrimos. Certa vez, visitando uma irmã bem idosa. Bem idosa. Ela estava no hospital e num dado momento ficamos a sós. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, disse para mim: pastor, como é difícil este momento. Pastor, como é difícil este momento.
E eu disse a ela: mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Sabe, irmãos, às vezes nós vivemos uma vida de ativismo, muitas atividades, e precisamos fazer isso, e precisamos fazer aquilo, e não temos tempo para Deus, e não dá tempo de vir ao coral, e não dá tempo de treinar o hino, e não dá tempo disso, e não dá tempo daquilo, e não dá tempo daquilo, e depois nós vamos chegar à conclusão que chegamos ao final da vida, e o que era mais importante ficou para trás, e aí a nossa consciência vai cobrar de nós, e as lágrimas vão vir aos nossos olhos. E o único refúgio, a única segurança é quando podemos lembrar, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seguremos, pois, nesta âncora o poder do sangue de Jesus. Vivemos a era da ansiedade, da insatisfação. Quero encerrar lembrando uma parte da história bíblica. Na Bíblia tem um livro e tem uma curiosidade. É o livro que não aparece em nenhum lugar o nome de Deus. Não aparece a palavra Deus. Mas tem uma história muito bonita. É o livro de Esther. O povo de Israel estava sendo condenado à morte por um primeiro-ministro do reino persa. O nome dele era Mardoqueu. Outras traduções dizem Mordecai. O povo de Israel estava com os dias contados para serem sacrificados, todos assassinados. E Mordecai, ou Mardoqueu, havia criado uma moça que era prima dele. Ele havia criado essa menina, ela se chamava Radassa. E ele criou-a, e quando a rainha Vasti desonrou o rei Assuero, houve então um concurso para as moças das províncias que quisessem se candidatarem para serem substitutas de Vasti. E Mardoqueu mandou lá sua prima, a Radassa, e ela foi. E ela passou no concurso. Nós estamos resumindo bem a história. E agora ela está no poder, casada com Assuero. E Mardoqueu, sabendo da sentença que tinha contra o seu povo, ele foi conversar com a rainha Esther. E ele disse para a rainha Esther que Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, havia feito tudo para condenar os judeus à morte. E aí ele disse para Esther: porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas você e sua família perecerão. Quem sabe se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Olha a história, um povo correndo o risco de ser eliminado, e ele vai então apressadamente conversar com aquela menina que ele criou, e que agora está no palácio. E ele diz: Esther, quem sabe para este tempo, um tempo tal como este, chegaste a este reino. Irmãos, esta frase tem falado tanto ao meu coração. Irmãos, Deus nos colocou na sua igreja
e o mundo caminha desenfreadamente para a perdição. Nós temos um irmão aqui que é motorista da ambulância da Unimed, e ele traz-nos de vez em quando relatórios horripilantes do que ele vê, do que ele vive no dia a dia. Pessoas se suicidando. E nós vemos aí como estão nossas famílias aos frangalhos. Nossos sobrinhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, os filhos dos irmãos da igreja. E essa pergunta de Mardoqueu a Esther tem falado ao meu coração estes dias. Quem sabe, para um tempo como este, você está fazendo parte do reino de Deus e você tem uma mensagem de salvação. Você pode ajudar na solução. Deus quer usar a minha vida e a sua para melhorarmos a vida da nossa igreja, para melhorarmos a vida da nossa família, para melhorarmos a vida daqueles que convivem conosco no trabalho, na escola. Enfim, quem sabe para um tempo como este que nós estamos vivendo, de tanto sofrimento que antecede a vinda de Jesus Cristo, quem sabe foi para este tempo que Deus colocou você aqui na igreja, no seu reino. Quem sabe? Para este tempo. E se você que ainda não faz parte deste reino, entre. Consagre a tua vida. Siga Jesus. Fique firme com Jesus. Permaneça em Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, para este tempo, o Senhor nos colocou no teu reino. Ó Deus, eu te louvo porque esta igreja está completando 73 anos. E nós, ó Deus, fazemos parte dessa história porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, o Senhor nos tirou daquela pobreza espiritual. E o Senhor nos enriqueceu com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua graça. Ó Deus, a Paulo o Senhor disse, a minha graça te basta. Senhor, que nós possamos, ó Deus, gastar nossas vidas para a tua glória, para o teu louvor. Nós estamos tão ocupados, ó Deus, com os valores temporais e nos esquecemos dos valores permanentes. Ó Deus, cuida do nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, dedicar mais nossas vidas ao teu louvor, à tua glória. Amar mais Jesus. Amá-lo de todo o coração. Servi-lo com integridade. Ó Deus, o tempo urge, Senhor. O tempo passa tão rápido. Senhor, tenha de nós, do teu povo, compaixão. Perdoa, ó Deus, nossos pecados, nossas faltas. Porque às vezes corremos tanto tempo atrás do vento, atrás da vaidade. Mas chegará um momento que a nossa consciência vai cobrar, Senhor, como daquela irmã idosa que partiu para estar com o Senhor. Ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, purifica-nos, perdoa-nos e encoraja-nos, ó Deus. Obrigado por este culto, por este momento. No nome santo de Jesus eu oro. Amém. Deus